Olha para mim, queridos. Deus não te ungiu para que você fuja da batalha. Deus te ungiu para que você entre na batalha. Não, você não entendeu. Deus não quer te ungir para que você fuja da batalha. Deus quer te ungir para que você entre na batalha e saia de lá mais que vencedor. Mais que vencedor. Quantos aqui estão na batalha? Olhe para mim, Deus não quer nos preservar da guerra. Escute, querido, Deus não quer nos preservar da guerra. Ele quer nos preservar na guerra. Por isso Efésios 6 diz: tome toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir diante do dia mau. Nós precisamos resistir diante do dia mau. Deus não quer nos preservar da guerra, Ele quer nos preservar na guerra. Por isso Ele vai nos capacitar, Ele vai nos armar, Ele vai nos equipar, e nós vamos para a guerra com as armas certas. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades e principados malignos. Deus não quer que você fique em um lugar de conforto, em um lugar cômodo, em um lugar, querido, escondido. Não, Deus quer que você se levante como um guerreiro, como uma guerreira dessa geração. Entre na batalha e comece a perseverar pelo teu casamento, perseverar pelos seus filhos, perseverar pelos sonhos de Deus, perseverar pelo teu ministério, perseverar por aqueles que você ama, por aquilo que você acredita. Uma unção está vindo, uma unção poderosa, uma unção poderosa. Hey! Aleluia! Deus está levantando a igreja. Deus está restaurando a noiva. Deus está restaurando ministérios e fazendo-os tornar a essência da igreja primitiva. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Xarabacarabasura babababababababa. Xarababababababacarabasura bababa. Xarabacarabasura babababababa. Xarabababababa. Xarabacantarabasura. Xarabababababa. Atos capítulo 2, versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na comunhão, eles partiam o pão e eles viviam em oração. Deus está trazendo de volta essa igreja. Deus está trazendo de volta esta igreja. Uma igreja que persevera na palavra, na doutrina. Uma igreja que tem comunhão no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Esse é um tempo de grandes sinais, esse é um tempo de grandes maravilhas, esse é um tempo de grandes prodígios, esse é um tempo de milagres. Esse é um tempo de milagres. Eu creio, você crê? Eu creio, você crê? Agora, para Deus resgatar os milagres, os sinais, o sobrenatural que nós precisamos, perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pode se sentar, queridos. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Eu quero ministrar para uma igreja de propósito. Eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei qual é o que você precisa ou o que você acha que precisa.
Talvez você entrou aqui a primeira vez, você não tem muito entendimento das coisas espirituais, você não tenha muito entendimento da palavra. Talvez você entrou aqui porque alguém te convidou e disse: vamos lá naquela igreja, porque Deus vai fazer algo na tua vida. E Deus vai fazer. O Espírito Santo vai fazer nesses dias, na vida de muitas pessoas, aquilo que Deus quer fazer. Eu confio mais no ministério do Espírito Santo do que no meu ministério. Meu Deus, aleluia. Porque o ministério do Espírito Santo é que pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Às vezes as pessoas entram na igreja com a vida acabada, com a vida destruída, e elas precisam entender uma coisa: que 99,9% dos problemas que elas vivem é porque elas não têm entendimento dos princípios de Deus. É porque não há entendimento das coisas espirituais. Por isso a mensagem precisa continuar sendo a mesma de 2000 anos, mais de 2000 anos atrás. Arrependam-se dos seus pecados, se convertam dos seus maus caminhos, para que venha sobre vocês um tempo de refrigério do Senhor. Aleluia, Pai. Chega de pecado. Chega de pecado, chega. Chega de adultério. Chega de pornografia. Chega de avareza. Chega de colocar os olhos naquilo que não agrada o coração de Deus. Meu Deus. Chega de viver uma vida de duplicidade. Domingo na igreja adorando, mas segunda-feira fazendo aquilo que Deus não faria com você. Deus está levantando uma geração de guerreiros, uma geração com entendimento. Com entendimento. Chega, querido, do diabo fazer você de gato e sapato. Chega do inferno fazer com você. O que Ele quer fazer, esse é um tempo onde Deus quer pegar você, encher você com o seu espírito e fazer na sua vida e através da sua vida coisas extraordinárias. Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? Você quer? Então o chamado para você nesses dias é: pare de viver aquém daquilo que Deus quer que você viva. Pare de se entregar na mão do diabo. Pare de se entregar para o inferno e se entregue ao Senhor. Se entregue a Cristo. Se entregue à palavra. Querido, há muitas promessas na Bíblia a nosso respeito. Há muitas promessas na Bíblia a seu respeito. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor as livra. Aleluia, Pai. Glória a Deus, Pai. Ainda que eu passe pelo fogo, eu não vou me queimar. Meu Deus. Ainda que eu passe pelas águas, eu não vou me afogar. Deus, Senhor. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Deus está levantando uma geração de guerreiros. Amém. Glória a Deus. Uma geração com entendimento. Querido, Deus não disse que nós não passaríamos por problemas. Ele disse que estaria conosco. Aleluia, Pai. Deus está com você. Meu Deus. Aleluia. Ele está com você. Aleluia, Pai. Quando Ele disse para os discípulos: atravessem para o outro lado e eu vou depois, no meio do mar, uma tempestade. Eles ficaram com medo. Mas Jesus disse: vocês chegarão do outro lado. Me esperem do outro lado. Se Ele disse que é para você esperar do outro lado, não importa o que aconteça no meio do caminho, porque você vai chegar do outro lado. Se Ele disse, querido, que você vai chegar do outro lado, não importa o que aconteça no meio do caminho, com o teu casamento, com a tua vida, com as tuas finanças, com os teus filhos, você vai chegar do outro lado.
Mas Deus precisa levantar você com o entendimento do propósito. Oh, meu Deus. Deus é poderoso. Aleluia. Oh, Pai. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Se Deus é tão poderoso, por que simplesmente Ele não nos livra direto? Porque em vez dele dizer assim, ó, ainda que você ande pelo, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum. Por que Deus não disse assim, ó, não tema mal algum, porque você não vai andar no vale da sombra e da morte? Meu Deus. Por que simplesmente Deus não fala isso na palavra? Olha, não tema mal algum, porque você não vai andar no vale da sombra e da morte. Mas pelo contrário, Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Por quê? Por que Deus, sendo tão poderoso, Ele não diz assim na sua palavra, você não vai passar pelo fogo nem pela água, porque eu estou contigo? Porque, querido, que Deus, Ele, mesmo sendo poderoso, Ele permite que nós passemos por algumas situações difíceis. Eu vou responder por quê. Porque Deus tem um propósito. E um dos propósitos é forjar você na batalha com uma mentalidade de guerreiro. Aleluia, Pai. Muitos de vocês não entendem por que vocês estão passando por isso, mas eu vou dizer, querido, Deus está forjando em você um caráter de guerreiro. Aleluia, Uma mentalidade de guerreiro. Aleluia. Oh, Jesus. Pai Santo. Talvez você entrou aqui nessa noite com uma necessidade. Tudo que você quer é levantar as suas mãos aos céus e dizer, Deus, supra a minha necessidade, porque eu preciso disso. Ainda que Deus tenha poder para suprir a sua necessidade, querido, entenda algo. Deus, Ele não trabalha para suprir nossas necessidades. O interesse de Deus não é suprir necessidades. O interesse do Senhor, querido, é trabalhar na sua vida, edificar a sua vida, fundamentar a sua vida no seu propósito. Aleluia. Diga essa palavra, propósito. Por que a igreja, o ministério passa por tantas coisas? Porque Deus precisa levar a igreja a esse propósito. O propósito de perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aleluia. Algumas coisas precisam chacoalhar, algumas coisas precisam sair do lugar. Sabe quando você perde alguma coisa? Você começa a tirar as coisas do lugar, você começa a vasculhar, você começa a se agachar, você olha embaixo da cama, você tira a roupa e você olha nos bolsos, você começa a procurar. Deus vai começar a chacoalhar a igreja, porque Ele está procurando na igreja algo que se perdeu. E Ele vai encontrar. Por isso que Deus está chacoalhando as nossas vidas, querido, porque Deus precisa encontrar lá no fundo. A Bíblia fala da parábola da mulher que perdeu o talento. Ela não perdeu na rua, ela perdeu dentro de casa. É por isso que Deus vai chacoalhar a casa. Aleluia, Pai. Porque está dentro de casa. A perseverança na doutrina, a comunhão nas orações, no partir do pão. Nós precisamos ser uma igreja guerreira, uma igreja com entendimento. Deus vai nos levar ao propósito. Aleluia. Por isso, entenda algo que eu vou te dizer, querido, nessa noite. Escuta aqui. Se para nos levar ao propósito, Deus precisa suprir nossas necessidades, assim será. Aleluia. Se para nos levar ao propósito, Deus precisar suprir a sua necessidade, se prepare para ter a sua necessidade suprida. Aleluia, Pai. Agora, se para te levar ao propósito, Deus precisa permitir na sua vida uma necessidade, se prepare, querido, para passar por um tempo de necessidade. Porque Deus precisa nos levar ao propósito. E o que está em jogo não é o que eu tenho em abundância ou o que eu tenho em falta. O que está em jogo não é o que eu quero ou o que eu não quero. O que está em jogo, querido, é o propósito de Deus nas nossas vidas. É isso que está em jogo. Por isso Paulo, ele diz, eu sei viver na abundância e eu sei viver na escassez. Eu sei ter muito e eu sei ter pouco. Ele conhecia as fases da vida.
Há uma pergunta para você: você conhece as fases pelas quais você está passando? Tem uma fase, querido, que você vai ter pouco. Talvez alguns de vocês estejam aqui nessa fase que você tem pouco. E Deus quer te treinar nessa fase. Porque nessa fase onde você tem pouco, Deus quer exercitar a sua fé, a sua confiança nele, a sua esperança nele. Nessa fase que você tem pouco, Deus quer exercitar, querido, a sua convicção, a sua posição nele. Nessa fase que você tem pouco, quando você recebe de alguém, Deus quer exercitar a sua gratidão, o seu reconhecimento por aquilo que fizeram por você. Aleluia. Oh, Jesus. Nessa fase que você tem pouco, Deus quer exercitar dentro de você uma semente de honra, para que você não se esqueça do que Deus um dia fez por você, ou usou alguém para fazer por você. Agora se prepare, porque você também vai viver uma fase onde você vai ter muito. Se prepare, porque você vai viver uma fase onde você vai ter muito. E você também precisa saber viver nessa fase. E nessa fase onde você vai ter muito, querido, Deus também vai exercitar a sua generosidade, o seu desprendimento, o seu coração. Nessa fase onde você vai ter muito, Deus vai exercitar a sua gratidão. Obrigado, Senhor, por causa daquilo que o Senhor fez na minha vida, por causa daquilo que o Senhor fez na minha casa, por causa daquilo que o Senhor fez na vida dos meus filhos. Deus vai exercitar o seu louvor, a sua adoração. Nós precisamos saber viver em ambas as fases. Pastor, qual é o segredo para viver em ambas as fases? O segredo é esse: quem está alegre canta, quem está triste ora. Qual é o segredo para viver na fase onde eu tenho pouco? Ore, adore. Qual é o segredo para viver na fase que eu tenho muito? Cante, celebre. Igreja é isso, igreja é uma mescla daqueles que celebram e daqueles que choram. A igreja é isso. A igreja é isso, é uma mescla, é uma mistura dos que estão celebrando e dos que estão chorando. Talvez se você está chorando, alguém que está celebrando precisa abraçar você e transferir para você um pouco de alegria, compaixão, misericórdia e graça. É por isso que igreja, igreja você vai no aniversário de tarde e à noite você vai no velório. Isso é igreja. Aleluia. É por isso que quando Deus ele traz o povo do cativeiro, se não liberta eles estão construindo um templo. E sabe o que está acontecendo? Uns estão chorando e outros estão rindo. Os jovens daquela geração que se levantaram, eles não conheceram o antigo templo e eles estão vendo um templo, um tempo de esperança. Eles estão rindo, eles estão celebrando. Mas os velhos que conheceram o primeiro templo, eles estão chorando, porque eles conheceram a glória do primeiro templo. Mas para você, uma geração mais antiga, e para você, uma geração nova, a palavra é essa: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Querida igreja, não é uma utopia, não é uma fantasia, não é um conto de fadas. É por isso que tem um monte de gente sentada aí passando por problemas que só ela e Deus sabem por quê. Porque Deus permite. Aleluia. Porque Ele quer te levar, querido, nessa fase onde você está vivendo ao seu propósito. Você precisa entender esta fase. Você precisa entender esta fase. Romanos capítulo 5. Se você é rápido de Bíblia, abra lá.
Olha só o que diz. A partir do versículo 2, ó. Pelo que também temos entrada pela fé. E esta graça na qual estamos firmes. Alguém está firme na graça aí? E nos gloriamos. No que nós nos gloriamos? Na esperança da glória de Deus. Alguém está se gloriando aí na esperança da glória de Deus? Alguém está confiante aí de ver a glória de Deus? Eu estou ministrando para uma igreja hoje aí na esperança de ver a glória de Deus. Mas olha o que ele diz no versículo 3. E não somente isto. O que significa não somente isso? Ele está dizendo assim, ó. Não se glorie, não se alegre somente por ver a glória de Deus, mas também se glorie nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Olha aqui, por que essa tribulação, pastor? Porque Deus quer produzir através dela paciência na sua vida. E a paciência vai produzir experiência. E a experiência vai produzir esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! Por que tudo isso? Porque Deus quer produzir algo em você. Bata no seu peito e declare: Deus quer produzir algo na minha vida. Bata no seu peito e declare assim: Deus está produzindo algo na minha vida. Por que tem fase, querido, que parece nos desestabilizar? Por que tem fase que parece nos trazer insegurança? Por que Deus permite dias de tribulações? Porque a igreja não é só alegria. Por que tem que ter dias difíceis? Por quê? Nós estamos nesses dias como igreja orando, intercedendo pela vida da nossa filha desse ministério, a Liz. Estamos intercedendo. Por que é que nós estamos adorando, nós estamos louvando, nós estamos pregando, nós estamos fazendo aquilo que Deus quer, e mesmo assim Deus permite dias de tribulações? Porque Deus quer nos alinhar. Toda tribulação, querido, todo problema, ele tem pelo menos 3 propósitos. Primeiro propósito: revelar áreas da nossa vida que se encontram fracas. Revelar áreas na nossa vida onde Satanás tem acesso com facilidade. Meu Deus! Todo problema tem pelo menos 3 propósitos. Primeiro, todo problema revela uma área da nossa vida, do nosso ministério, do nosso casamento, dos nossos filhos, seja lá do que for, que é uma área onde Satanás tem entrada com facilidade. E quando o problema vem e revela aquela área, sabe o que acontece? É nas nossas fraquezas que nós nos tornamos fortes. Nós precisamos identificar as áreas, reconhecer essas áreas, começar a orar e pedir para que o Espírito Santo fortaleça essas áreas. Deus está nos treinando, nos lapidando, nos levando ao seu propósito como igreja, como família. Alguns problemas vêm para revelar áreas na sua vida que estão fracas. Alguns problemas vêm para revelar áreas da sua vida que estão débeis, onde o diabo pode entrar com facilidade. Um problema vem e revela: olha, você não ora, você precisa se fortalecer em oração. Olha, você não lê a Bíblia, você precisa se alimentar da palavra. Ora, você não jejua, você tem dificuldade de se consagrar, de separar pelo menos um dia da semana para jejuar, para adorar a Deus. Olha, você gosta muito de fofoca, você tem uma fraqueza. Por que Paulo tinha um espinho na carne, querido? Para que ele não se gloriasse.
Os problemas vão revelar as nossas fraquezas. E nós vamos identificar essas fraquezas. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos nos tornar sempre dependentes de Deus. Deus, eu tenho essa fraqueza, essa área. Por favor, não permita. Me ajude, Senhor. Me fortaleça para que Satanás não tenha acesso. Eu quero fechar as brechas. Aleluia, Pai. Querida, uma piscina de 5, 10 mil litros de água. Todo o futuro da água depende, às vezes, de um furinho. Um furinho insignificante. Uma coisinha pequenininha, que ninguém dá nada por ela, mas todo o futuro depende daquele furo. Se não for consertado aquele furo, pouco a pouco, a água vai se perdendo. Você tem ministério, você tem chamado, você tem unção, você tem propósito. Aleluia, Pai. E os problemas às vezes vêm para revelar o furo, porque todo o futuro dessa unção, todo o futuro desse propósito, todo o futuro desse chamado depende de você consertar esse furo, consertar essa brecha. A tribulação tem o propósito, segundo, de aumentar nosso nível de maturidade. Cada problema eu saio dele mais experiente. Cada problema eu saio dele mais maduro. Cada problema eu saio dele mais visionário. Por isso que 2 Coríntios diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola na nossa tribulação. Para quê? Para que a gente console aqueles que também estão atribulados. Aleluia, Pai. Quando Deus te consola na tua tribulação, você tem experiência para consolar outros que passam pela mesma tribulação. Isso é maturidade. Alguém está entendendo aqui? Aleluia, Pai. Alguém aqui quer ser uma igreja de propósito? Meu Deus. Quantos querem ser uma igreja de propósito? Oh, Deus. Aleluia. Quantos podem erguer suas mãos ao céu e dizer: eu quero ser esta igreja de propósito. Eu quero ser este jovem de propósito. Eu quero ser esse homem de propósito. Eu quero ser esse ministro de propósito. Eu quero ser esse pai de propósito, essa mãe de propósito. Terceiro, por que passamos por tribulação? Porque, querido, toda tribulação ela nos leva ao crescimento do propósito. Esses dias eu falei da clara de ovo. Você já viu clara de ovo? Quanto mais bate, mais ela cresce. Já viu um boxeador? Quanto mais ele apanha, mais calejado ele fica. Você já viu um rapaz, quando vai pegar a enxada pela primeira vez, a mão fica cheia de calo e abre. Mas quanto mais ele capina, mais ele lida com a ferramenta, mais o calo, a mão vai grossando e mais ele fica calejado. E já aquilo que antes machucava ele já não machuca mais. Deus está fazendo isso com você. Deus está nos levando ao crescimento do propósito. Querida, a Bíblia fala que quando a igreja era perseguida, mais ela crescia. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Aleluia. Meu Deus. Você não entendeu? Quanto mais a gente é perseguido, mais a gente cresce. Aleluia, Pai. Nós precisamos amadurecer. Meu Deus. Precisamos crescer aqui. Quanto mais perseguidos, mais crescemos. Agora eu quero indagar você com algumas perguntas, querido. Pastor, é necessário isso? Às vezes é. Deus não queria. Porque se Deus quisesse ver a gente no Egito, Ele não tinha tirado a gente do Egito. Se Deus não quisesse nos ver alegres, Ele não tinha enviado Jesus Cristo. Meu Deus. Se Deus quisesse ver a gente miserável, Ele não tinha dado tudo. Aleluia. Porque Deus é Pai. Verdade, aleluia.
E o prazer do pai está mais em abençoar o filho do que em repreender. Mas a Bíblia me ensina e diz que se ele é pai, nós vamos entrar na disciplina. Aleluia. Porque se você é filho, você vai ser disciplinado. E nós temos que nos alegrar na disciplina do Senhor. Aleluia. Precisava passar por isso? Olha aqui para mim. Oh, Deus. Aleluia. Não precisava. Então por que eu tenho que passar? Porque infelizmente, querido, tem pessoas que tem que passar, porque senão elas não aprendem. Às vezes a gente tem que dar, Juliano, umas cabeçadas para aprender. Já foi assim com você? Eu tô falando com alguém normal aqui? Não é só eu. Mas todas as vezes eu tive que dar cabeçada para aprender. Precisava, não. Será que nós temos que passar por problemas para ser igreja? É uma pergunta. Será que a gente tem que passar por problemas, Luciano, para aprender essa igreja, para viver em perseverança, para viver em comunhão, no partir do pão e nas orações? Será que a gente tem que passar problema para voltar a ser igreja? Uma igreja que ora, uma igreja que ama, uma igreja que prospera, uma igreja que prega o evangelho. Será que a gente tem que passar problemas para voltar a ser igreja? Olha aqui, será que a gente tem que passar por problemas na nossa casa para voltar a ser família? Olha aqui para mim, querido, será que a gente tem que passar por problemas para voltar a ser família? Será que a minha esposa tem que ficar doente para eu entender o quanto eu amo ela? O quanto eu perco tanto tempo com bobagem, em vez de ficar olhando pro rosto dela, fazer carinho nela, afagar os cabelos dela e dizer: amor, eu amo você. Será que ela tem que passar por algum problema para eu voltar a olhar para ela e dizer: cara, hoje eu fui no hospital e vi uns velhinhos morrendo, eu cheguei em casa, abracei meu sonho, cara, obrigado, Senhor, eu tenho meus velhinhos, eu tenho eles lá, eu abracei, ai meu Deus, eu fiquei imaginando, o dia que eu perder essa mulher, que você não sabe, mas essa mulher é uma coluna na minha vida. Se não fosse ela, eu acho que eu já tinha caído. Será que eu tenho que perder para olhar lá, cara, como você era especial para mim, eu não dei valor? Será que eu tenho que perder? Será que eu tenho que ver meus filhos doentes para brincar com os meus filhos? Para escovar os dentes junto com os meus filhos? Você só briga, você só se ira, você só grita. Será que tem que passar por algum problema para você ter um olhar diferente? Meu Deus. Jesus amado. Será que você tem que passar por algum problema para você se render a Cristo? Será que você tem que chegar no leito de morte e um pastor chegar lá: olha, você está morrendo, mas se você aceitar Cristo agora, hoje você vai estar no paraíso com Ele? Será que você tem que estar lá para aceitar a Cristo e dizer: não aceito? Querido, aceita agora e desfruta da vida que Ele tem para você. Aceita agora, se converte agora, se entrega agora, renuncia agora e desfrute da vida de Deus para você. Aleluia. Há uma pergunta do Espírito Santo para você. Será que você tem que perder as pessoas para reparar que elas eram importantes para você? Ei, filha, aproveite quanto você tem a sua mãe. Honre a sua mãe, honre o seu pai. Abrace, beije, faça o que você puder fazer enquanto você tem chance de fazer, porque depois não adianta. Busque o Senhor na sua mocidade, para que quando os dias maus cheguem, você não tenha do que se arrepender. Deus está nos trazendo de volta à maturidade, ao entendimento, ao crescimento do propósito e perseveravam na doutrina dos apóstolos.
e na comunhão, Meu Deus. no partir do pão e Aleluia. nas orações. Não espere alguém estar morrendo para você orar por ele. Ai, Senhor, a Joaninha está morrendo e eu queria orar por ela. Não, ore por ela agora. Deus abençoa, prospera, libera. A Deus que seja feliz, honra essa casa, essa família. Toda oração que não tem a ver só com você, querido, Deus responde. Sabe o que acontece? Deus dá para ele e dá para você também. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Eu mostro isso na Bíblia, Salomão, porque você não foi egoísta e pediu só para você. Eu vou dar o que você pediu e vou te dar o que você não pediu. Querido, receber o que você pediu é um nível. Receber aquilo que você não pediu é outro nível. Eu quero esse nível, onde eu vou receber dos céus. Tio Luiz, aquilo que eu não pedi. Juliana, aquilo que eu não pedi. Deus, eu não pedi isso, não, mas eu te dei porque eu quis. Senhor, mas eu não lembro de ter orado por isso. Não, mas você não orou, mas eu quis te dar. Quantos querem esse nível? Quantos querem esse nível? Querido, momentos de alegria nos levam à comunhão como igreja. Momentos de dor nos levam à unidade como igreja. Por isso que vai ter fase que nós vamos estar alegre e Deus vai exercitar a nossa comunhão. E vai ter fase que nós vamos estar vivendo dor e Deus vai exercitar a nossa unidade. Nós vamos orar pelo Luciano, nós vamos orar pelo Adriano e nós vamos exercitar a nossa unidade nessa noite. E nós vamos nos levantar com um grito de guerra e nós vamos marchar. Os momentos bons nos fazem felizes, mas os momentos tristes nos fazem experientes. Houve uma fase da nossa vida que Deus exercitou a nossa felicidade, mas essa é a fase hoje, Luciano, Adriano, que Deus está exercitando a nossa experiência. Se coloque em pé, marche comigo, guerreio comigo. Xarabacaraba, sole.